Bom, pessoal, nos comentários, um amigo pediu para mim mostrar a fiação convexa. Eu já vou adiantar para os amigos que esse vai ser um vídeo bem mais rápido, porque não tem muita diferença do que eu fiz no último vídeo de afiação, não, tá? Eu só vou explicar direitinho e os amigos que tiverem interessado em ver os primeiros passos, que eu não vou repetir tudo aqui, ao final desse vídeo vai estar o link para o primeiro vídeo da afiação, que foi domingo passado. Basta conferir o que está lá. No primeiro vídeo, gente, eu falei que eu faço um desbaste alívio sequencial, ou seja, começo com a lâmina praticamente deitada, vamos colocar aqui só para vocês verem a altura. E aí vou fazendo esse desbaste alívio e vou aumentando o ângulo, tá? No caso até mais ou menos 12,5 graus, que seria algo por aqui, antes de fazer o microfio. Pois muito bem. Por si só, essa técnica já dá uma convexada na região do fio, tá? Fica, vamos dizer, meio sextavado, com quinas nos ângulos, mas se você olhar, esse fio vai fazendo isso aqui, ó, ele vai convexando. Então, gente, a técnica para você fazer um fio convexo é extremamente simples, tá? Tem várias, tá? Tem várias. Eu vou mostrar essa e vou citar as outras. Então, depois de você fazer essa primeira parte do desbaste e alívio sequencial, a única coisa que você vai ter que fazer usando uma pedra, se quando a gente está afiando, a gente recomenda que o pulso esteja travado, ou seja, você não fique jogando a lâmina na pedra para que o ângulo case sempre, toda vez que você passa. Agora não, agora você vai soltar o pulso, tá? E quando passar, a lâmina vai fazer esse movimento de balanço, tá? Para que isso? Somente para arredondar aqueles ângulos daqueles desbastes sequenciais, e isso vai dar um convexo perfeito, tá? Ah, Cabral, só tem esse jeito? Não, você tem outras formas. Você pode pegar, por exemplo, eu acho ideal para convexar, você pegar um EVA de 0,5 centímetro, mais ou menos, coloca a lixa que você quer, o acabamento sobre ele, e vem passando a faca com uma ligeira pressão, tá? Para o EVA ceder um bocado. Qual o ângulo? Ô, gente, como eu já cansei de explicar aos amigos, qual que é mais eficiente da habilidade de corte? O convexo ou o flat? Depende de onde você parte. Ou seja, se você tem uma lâmina flat e convexa essa lâmina, ou essa região do fio, esse convexo vai ter mais habilidade de corte que o flat anterior, pelo simples motivo de que você tirou material naquele flat. Para fazer o convexo, você teve que tirar aço. Tirando o aço, esse convexo vai ter maior habilidade de corte. E se for o contrário, muito bem, agora eu estou com esse convexo. Se eu passar esse convexo para flat, tá? Ele está arredondado ali, se eu levar na pedra para ele ficar flat de novo, quem vai ter maior habilidade de corte? Agora é o flat que vai ter mais habilidade de corte, pelo simples fato de que você removeu o material do convexo, gente. Ah, Cabral, mas não tem um ângulo? Olha, gente, que deve ter, deve ter. Só que eu pergunto, quem sabe como calcular o ângulo de um convexo sem usar aquelas coisas de corda, de arco e coisa? É muito complexo você falar qual o ângulo do convexo, gente. Você precisa... Eu não estou preocupado com isso, fazer cálculo de trigonometria, de física, para calcular o ângulo do arco e tal.
Para que essa complicação toda? Basta você saber de onde partiu. Se você partiu de um flat, o seu convexo vai ter mais habilidade de corte, não importa o ângulo que você der. É lógico, a não ser que você faça um convexo tão acentuado que ele, em vez de, você tinha isso aqui, em vez de ter isso aqui convexo, você vai ter isso aqui convexo. Aí é lógico, esse início aqui não vai dar certo, né, gente? Então essa é uma forma. Ah, Cabral, eu não tenho EVA. Tá bom, você tem uma toalha felpuda em casa? Ou você usa uma camada dela, ou dobra a toalha, bota a lixa sobre e passa a lâmina. Ah, tá. Mas aí, qual o ângulo que eu começo a passar essa lâmina, gente? Depende do seu gosto, gente. Se, por exemplo, você acha que esse desbaste sequencial é uma boa para você, você pode começar a passar a lâmina num ângulo mais baixo, tá? E aí solta o pulso também, mesmo no passar a lâmina sobre essa lixa com a toalha felpuda, tá? Solta o pulso, tá? Para ela convexar melhor. Se você não fez esse desbaste sequencial, você pode começar aí com 5 graus para não arriscar o corpo da lâmina e passa soltando o pulso até você sentir que a borda extrema do fio está chegando lá na lixa, tá? No caso do sequencial, você pode começar lá bem baixo e soltar o pulso, ó. Faz isso aqui, ó. Ó. Procura, se você não tem muita experiência, procura não levar de volta. Quem tem experiência pode puxar e levar, sem problema, tá? Que mais que eu posso dizer? Eu acho que é basicamente isso, gente, para você convexar. Então vamos fazer aqui na prática. Como nós mostramos no vídeo anterior, aqui eu comecei bem baixo, né? Eu comecei com isso aqui. Então, você só vai fazer isso aqui, ó. Ó, ela vem subindo, ó. E é pouca coisa, por quê? Porque você só está arredondando os ombros. Ó. Ó. Olha como ela vem subindo. Eu vou fazer devagar aqui para ficar bem perceptível. Começa lá embaixo e ela vem subindo. Ó, vamos fazer aqui. Lá embaixo e ela vem subindo. Ah, Cabral, isso não pode arredondar o fio propriamente dito, ou seja, o microfio? Pode. Se você não tem experiência, levanta demais. Na verdade, se você passou de 15 graus aqui na pedra, você pode arredondar sim o microfio. Tem problema? O único problema, gente, é que o seu convexo, se você levantar demais o ângulo no final, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar meio peitudo, entre aspas, na borda extrema dele, tá? Mas se você não cometer o erro de levantar, por exemplo, mais do que 15 graus, que seria... Isso aqui não é 15 graus, isso aqui já é 20 e poucos, tá? Você não levantar tanto assim, você levantou só até aqui assim, você vai convexar, mas não importa. Depois de convexado os ombros desses desbaixos de alívio sequenciais, são pouquíssimas passadas, viu, gente? Porque você só tem que quebrar a quininha dos ombros propriamente dita. Então, são poucas passadas que vão fazer isso. Você vem depois a 15 graus, tá? Olha lá, 15 graus e dá uma passadinha, duas, uma, duas, ou seja, duas alternadas de cada lado. Você já refez o seu microfio. Cabral, mas no vídeo anterior você falou se o microfio tiver dano, umas 4, 5 passadas na pedra para repor. Por que agora só duas?
porque você não causou tanto dano, você pode ter arredondado. Ou seja, se o seu microfio estava assim, ele ficou assim. Se ficou assim, 2 ou 3 passadas vão criar um microfio flat de novo e o resto está convexado. Sendo que nós temos que ter em mente aquela velha máxima. Toda fiação à mão livre tem um quê qualquer de convexidade. Por quê? Raríssimas pessoas conseguem travar 100% o pulso para a faca não movimentar absolutamente nada. Então, na prática, essas vão ter um 100% flat, quer seja desbaste e alívio, quer seja microfio. Mas como a maioria das pessoas tem uma certa imprecisão, essa imprecisão já provoca um ligeiro convexamento, tá? Então, eu preciso do microfio convexo para ter o desempenho de um fio convexo? Não, gente. Você pode perfeitamente ter os desbastes de alívio convexos e fazer um microfio flat. O desempenho de corte desse fio vai ser o de um convexo, mesmo que você faça um microfio flat, tá? Então, gente, e tem também, se você quer afiar desde o início, sem... Cabral, eu não quero fazer desbaste de alívio sequencial. Tá, você pode não querer, mas se você quer fazer um fio convexo, você vai ter que soltar tanto o pulso para fazer esse movimento aqui, ó, de balanço, que seria mais prático e mais fácil para você fazer o desbaste sequencial reto, igual eu mostrei no vídeo anterior, e depois, num ângulo mais ou menos de 5 ou 7 graus, você fazer esse movimentozinho de balanço com a lâmina só para arredondar os ombros dos desbastes, tá? Só isso aqui, ó. Só esse balanço da lâmina, ó. Deixa eu tirar a mão da frente para você perceber como ela joga. Sendo que o balanço começa na parte mais deitada possível, para se aproximar do primeiro desbaste alívio, do ombro do primeiro desbaste alívio, e sobe no máximo até o ângulo do microfio, sendo que o ideal é subir no máximo até o ângulo do último desbaste de alívio, tá? Se você não tem angulador, eu confesso que é mais difícil, você precisa ter muita experiência para calcular isso. Mas tenha em mente, você vai levantar no máximo a lâmina ao final da passada dela a 15 graus, tá? No máximo, tá? Então é isso aqui, ó. Ó, pronto, você já arredondou todos os ombros, tá? É o que eu falei, se você não tem muita experiência, só puxa a lâmina, tá? Não tenta empurrar não, porque entrando pode ser que você cause um dano um pouco maior no microfio. Mas como eu falei, não tem muito problema. Depois de arredondar desses ângulos, você vem a 15 graus, 1, 2, 1, 2. Pronto, seu microfio já está refeito e o seu fio ou região do fio está convexada, tá? O papel molhou ali, mas não tem problema. Tá, gente? Então, não tem segredo a convexação da região do fio. Cabral, e se eu quiser convexar toda a lâmina? Aí é um pouco mais complicado, porque aí você vai ter que deitar a lâmina na pedra e fazer esse movimento com o pulso solto. É mais complicado. Aí na lixadeira, se você não tiver uma mesa, a parte slack da lixa, basta você colocar a lâmina lá e dar uma ligeira puxadinha que ela vai ou só encostar na lixa slack,
que a própria curvatura da lixa vai dar a curvatura do convexo que você quer, tá, gente? Então, como vocês podem ver, não tem segredo. Qualquer dúvida, consultem o vídeo anterior e o card para ele vai estar no final desse vídeo. Então, isso aqui era só para satisfazer o amigo que pediu que eu fizesse um vídeo sobre vídeo convexado. Então, é extremamente simples, se você for usar pedra direto. Se você for usar lixa, EVA ou uma toalha felpuda com uma ou duas dobras. Vai depender da toalha que você usar, que é para a lixa ceder na hora que você passar a faca. Eu acho que isso ficou bem claro, né, gente? Mas se alguém tiver alguma dúvida, basta colocar na seção de comentários. Cabral, tem muita diferença no desempenho de um fio feito desbaste de alívio sequencial e microfio e deixado assim mesmo, ou um fio feito desbaste de alívio sequencial e microfio e depois convexado os ombros? Gente, teria que fazer experimentos muito detalhados para ver isso, mas eu acho que na prática não tem diferença não, tá? Primeiro que ao fazer o desbaste de alívio sequencial, o ombro de cada desbaste daquele já não vai ser tão acentuado, tão em ângulo vivo. Por quê? Porque o incremento nos ângulos é tão suave que às vezes até o fato de você passar na pedra, às vezes você dá uma erradinha, é como eu falei, você não tem esse controle absoluto para travar o pulso, isso já dá uma arredondada naquele ombro, ou seja, tecnicamente você já está fazendo uma região de fio convexa ali. Então, essa preocupação, qual que vai ter desempenho melhor? Se eu arredondar os ombros ou se eu só deixar como foi feito no primeiro fio? Gente, na prática, vamos ser bem sinceros, não vai ter diferença, a não ser que você vá cortar alguma coisa absurdamente delicada, e eu estou para te falar que nem carne de peixe é tão delicada a ponto de ser sensível a esses ombros dos desbastes sequenciais, tá? Então, na prática, quando você faz um desbaste de alívio sequencial, você já está convexando o fio. O que pode ocorrer é que se você for tão perfeito, mas tão perfeito nesses desbastes sequenciais, sem soltar o pulso, você vai ter um desbaste de alívio convexo do tipo sextavado ou octavado, tá? Que são aquelas mudançazinhas no ângulo até formar um convexo. Você olhando no microscópio de lado o perfil do fio, você vai ver pequenas camadinhas de quebra de ângulo, tá? Sendo que eu tô para conhecer alguém que tem uma mão tão firme assim. Pode ser que você usando um angulador e tal, isso até ocorra com maior nitidez, sem ser 100% perfeito, mas com maior nitidez. Agora, com pedra deitada, fazendo a mão livre, provavelmente já tem um nívelzinho de convexação ali. E como eu falei, é extremamente simples você convexar os ombros, a quina dos ombros. Só fazer isso aqui, ó. Vou começar desde cá a ponta, olha lá como é que ela vai subindo, ó, até no máximo 15 graus, que é o ângulo do seu microfio, tá? Eu acho que era isso por esse vídeo, gente, já que não tem muita novidade, ou não tem nenhum pulo do gato, nenhum macete especial, é só detalhezinho de pulso e mais nada, tá? Sendo que, como eu já falei, quando você afia a mão livre, alguns especialistas dizem que ali, embutido nessa afiação, já tem algum nívelzinho de convexidade. Tá certo, quando a pessoa tem a mão bem firme, isso é negligenciável, tá?
tá? Mas não tem dificuldade nenhuma em arredondar os ombros dos desbastes de alívio sequenciais para fazer um convexo, tá? Ou usar uma lixa sobre uma superfície resiliente, o EVA é muito bom para isso, mas se você não tem EVA ou um mousepad bem molinho, coisa que está em extinção hoje em dia, uma toalha felpuda, uma camada dela ou duas, dependendo da espessura e da maciez dessa sua toalha felpuda, coloca a lixa por cima. Se fez o sequencial, coloca no ângulo mais baixo ali, 7 graus, por exemplo, e passa de leve, dando uma ligeira levantada na lâmina. Isso, com 2, 3 passadas, gente, você já arredondou as quinazinhas, se é que elas ainda estão lá, dos desbastes de alívio sequenciais, e com isso você tem um fio convexo. E mesmo o microfio, você pode ir até o ângulo do microfio que você quer, ou seja, levantar até 15 graus, mas se você acha que pode correr o risco de levantar mais do que 15 graus, ou o meio resiliente que está por baixo, seja EVA ou a toalha, ceder mais do que 15 graus e com isso você aumentar a borda do seu fio, por exemplo, para o que seria equivalente a 20 graus, ou dar uma ligeira arredondada, depois você dá 1 ou 2 passadinhas só naquele ângulo que você deseja na pedra, ou então, por exemplo, você quer um microfio de 15 graus, dá uma passadinha a 13, 12 graus sobre o EVA ou sobre a toalha, e provavelmente você vai conformar a borda extrema do seu microfio em torno de 15 graus. Tá? Ficou claro isso para o amigo que estava com a dúvida? Eu espero que sim. Caso não tenha ficado claro, basta colocar as dúvidas na área dos comentários e eu procuro responder. Mas eu acho que isso é bem simples e não tem muito segredo, tá ok? O card para o vídeo anterior da afiação com desbaste e alívio sequencial vai estar aqui agora no final. Se você tiver alguma dúvida, basta consultá-lo. Um abraço a todos.